boa noite. Estamos aqui começando o nosso primeiro podcast do Entre Artigos. É um podcast que a gente visa unir leis, artigos, amigos, histórias, trazendo muito conhecimento, muita informação para todos vocês telespectadores. E esse Entre Artigos ele contará com a minha apresentação nessa primeira temporada. É uma produção do Outro Pod, em parceria com o Guilherme, com a Tsunami, e nós vamos levar aqui para vocês episódios com duração estimada aí de 1h30, de conteúdo descontraído, de muita informação. A nossa transmissão está acontecendo pelo Instagram e também pelo link do YouTube. A transmissão do YouTube tem o link nos stories, é só visualizar lá no Entre Artigos. E muitos aqui já me conhecem, mas permitam me apresentar. Eu sou a Lindamir Macedo, por ser filha da Maria, Paiva, por ser filha do Otávio. Sou advogada e estou em Juara aqui há mais de 10 anos. E hoje eu dou início numa temporada de um desafio que foi lançado, de uma experiência nova para vivenciar e com o mesmo propósito de sempre levar informação, levar conhecimento para as pessoas. Nessa nossa trajetória, eu não sou juarense, né, mas eu sou sul-mato-grossense, com metade do meu coração nova-maringaense, metade juarense, e aqui eu firmei a minha residência e quero com vocês construir um podcast, um Entre Artigos com muita informação para todos. E se a gente fala de informação, se a gente fala de conhecimento, nós já vamos começar com o pé direito, né? Vocês já têm conhecimento de quem é o nosso convidado de estreia, mas às vezes algumas coisas a gente não tem conhecimento e vocês vão ficar sabendo aqui hoje. O nosso convidado, ele é paranaense, ele é zootecnista de formação, pecuarista, casado com a maravilhosa Silvia, pai do neto, do Hugo, tem 2 netinhos, uma pessoa simples, humilde, que sempre sonhou e correu atrás dos seus sonhos e veio formar a sua vida aqui em Juara desde 1981. Ele está aqui nesse município construindo a sua história e não só construindo a história dele, mas ajudando a construir a história de outras pessoas também, não só no seu lado empresário, no seu lado pecuarista, mas também a partir do momento que ele assumiu a gestão pública de Juara como prefeito, Carlos Sirena, que nos acompanha aqui hoje, que nos dá a honra da sua presença. E, meus amigos, ele é dos melhores, se não o melhor prefeito que Juara já teve, com índices de aprovação aí que se cogitam em mais de 80%. E nós vamos falar hoje com o Carlos, trazer esse conhecimento engajado dele na política e levar para você, telespectador, as informações e conhecimento entre artigos, entre amigos, sobre o nosso município de Juara e também sobre gestão pública, o nosso prefeito Carlos Sirena. Que responsabilidade, o primeiro programa. Primeiro programa, a gente tem que Boa começar noite, com Lindamir. Boa Que noite, bom, Carlos. que honra estar participando. Boa noite a você também que nos acompanha nesse momento. Realmente é muita alegria e eu estava aqui ouvindo. Eu comecei a chamar ela no começo de senhora, ela falou, não, me chama de senhora, não. Eu tenho um respeito muito grande por essa moça, é bom que se registre aqui, eu quero registrar. Uma moça que tem, aos meus olhos, tem um grande, tanto a Silvia como eu, temos um respeito muito grande por você, pelo profissionalismo, pela seriedade com que você conduz a sua vida. 10 anos de profissional, né, salvo engano. Um pouquinho mais. E tendo uma participação muito forte na cidade de Juara, mas a tua conduta é aquela que nos traz admiração. Então, fico feliz, muito honrado de estar aqui hoje. Pode ter certeza, e eu tenho certeza, vendo você fazer o início, de que isso aqui já é um sucesso. Amém. Acho que você deveria ter começado com uma aparência mais bonita, quem sabe uma moça bonita, que né, traz logo o card com essa aparência derrubada. Né? Mas nós temos a Silvia Logo... aqui nos bastidores para poder embelezar esse ambiente. Ela me salva. Muito obrigado, é prazeroso. No que eu puder colaborar, dentro das minhas condições, do pouco conhecimento que a gente adquiriu ao longo dessa vida pública, eu estou à sua disposição e à disposição de você também, que está nos acompanhando nesse momento. Carlos, então para a gente começar, já vamos começar assim, apertando para a gente extrair informação boa. A gente sabe que política não é uma coisa fácil. E nesse tempo de Juara, eu particularmente tenho o senhor como um dos melhores políticos que a gente já teve na história de Juara. Mas a gente sabe que
ser político traz percalços também. Às vezes a gente tem que tomar decisões que são mais técnicas e mais legais do que às vezes como ser humano ou como o senhor teria na sua empresa. Nesse período que o senhor tem aí de gestão pública como administrador, como prefeito, o senhor sentiu o peso dessa responsabilidade de estar à frente da administração pública, mas não poder conduzir conforme era na sua empresa, por exemplo, na pecuária, ou como o senhor gostaria que fosse mais limitado aí por legislações? Teve um impacto? O senhor pensava que era uma coisa quando entrou? Viu alguma, vamos dizer assim, frustrou com as imposições, às vezes, legais que tinham, limitações? Não tenha dúvida disso. E muito. E tem que admitir, sim. Primeiro porque a gente vem de uma iniciativa privada, Lindamir. Eu vou aqui usar um termo bem no popular para você que nos acompanha. Eu me considero um peão diplomado, vamos dizer assim. Eu sou zootecnista por profissão. Fiz minha faculdade em Maringá, lá em 1980, né? Terminei em 84. Mas sempre fui pecuarista, sempre fui criado dessa forma. E, de repente, se vê dentro de uma questão pública, onde se tem muita vontade. Mas o poder público, ele é vagaroso, ele é lento, ele frustra. Essa frustração que você falou, ela tem todo dia. Principalmente por causa da morosidade das coisas. Claro que você entra com vontade de fazer as coisas rápidas. Mas, infelizmente, não é assim. E com relação à tomada de decisão, que você citou no teu comentário, também é uma coisa que causa, a hora que a gente assume o público, causa estranheza. Porque você tem que obrigatoriamente tomar decisão. Eu diria que tem vezes que não é nem por dia, por hora. Você tem que tomar decisão. E o interessante da vida da gente, na vida da gente particular também não é diferente, mas o público é muito mais, você tem que tomar decisão e você não sabe se você está tomando a decisão correta. Claro que a gente usa de consciência, claro que a gente usa daquilo que você pensa ser o melhor para as pessoas, que é bom que se fale aqui que poder público, Lindamir, a pessoa não pode, é um princípio cristão, você tem que jogar lá no poder público, não pensar para si só e para os outros. Faça para os outros e não para si só. É uma vida que você se dedica diuturnamente a isso, a fazer para os outros. E quando você toma a decisão, você não sabe se essa decisão é correta. Sabe o que vai dizer se você acertou ou se equivocou? A história. Chega lá agora, você tem que tomar a decisão agora. Assina aqui. Você olha e fala, bom, puxa, vai ajudar o maior número de pessoas. Você toma um caminho e toma a decisão. Mas só a história lá na frente vai falar, você acertou na obra que você lançou ou você se equivocou. É assim. Ou errou, né? E isso vem muito, muito com o que eu já tinha de conhecimento da postura do gabinete. O seu gabinete são só elogios para a postura do senhor. E aí até uma colega que trabalhou lá, ela comentou assim que eram várias... O senhor queria ouvir todos os lados e tinha um grande receio de tomar uma decisão, sim, às vezes que não fosse refletir aquilo, que não fizesse bem para todos. Essa sensibilidade, né, de trabalhar com técnica, porque querendo ou não, política é técnica, você estar no meio, na administração pública é técnica, mas é difícil a gente conseguir deixar um lado emocional, a sensibilidade com o próximo, né? E isso sempre foi muito relatado da pessoa do senhor, a sensibilidade que o senhor tem com o trato com as pessoas. Isso não precisa nem de muito, né, gente? É só ir lá no gabinete do prefeito para a gente ver como que o senhor atende as pessoas, como o senhor recepciona. E nessa história toda do senhor vir prefeito de Juara, o senhor está aqui desde 1981, muito tempo. O senhor tem histórico político na família? Tem, Lindamir. Eu vim para cá a primeira vez em Juara em 1981. Vim com meu pai. Meu pai adquiriu terras aqui em 1970. Na verdade, não existia Juara ainda, né? Ele vinha até o Porto dos Gaúchos ali. De barco? Como todos, se tem algum pioneiro... Não, ele vinha de carro até o Porto. O Porto já tinha. Uhum. Se tem algum pioneiro nos assistindo agora, sabe melhor do que a gente essa história, né? E meu pai vinha, morando no Paraná, adquiriu terra aqui em 70, começou a vir o grande sonho do Mato Grosso. Sempre ele teve esse sonho, e eu ainda menino, né? E ele passava isso pra gente. Então veio e assim começou. E a primeira vez que eu vim com ele, já viemos pela estrada da Sinop,
A estrada baiana estava sendo encabeçada às pontes ali e não passava. Nós íamos pela estrada Sinop. Foi quando eu vim conhecer Juara em 81. Aí já se vislumbrou uma possibilidade de vir morar aqui. Porque nós precisávamos, a família, meu pai e o pai do falecido Júlio, que morou aqui por tanto tempo, né? Eram sócios, adquiriram as terras aqui em sociedade e precisava de alguém que viesse morar. Então a gente começou a vir. De 81 eu vinha coisa de 2 vezes por ano, assim. E depois de mudança mesmo, em 1992. Aí sim, com a Silvia e os 2 meninos. Histórico político na família tem. Meu pai, Lindamir, ele foi colonizador de uma cidade no estado do Paraná, chamada Planaltina do Paraná. Existiam 2 Planaltinas do Brasil, uma é na cidade satélite ali perto de Brasília, e a outra é Planaltina do Paraná. Fica na próximo... região noroeste, ali perto de Paranavaí, sim. 130 quilômetros de Maringá, naquela região ali, muito próximo do Mato Grosso do Sul. Foi ali onde nós nascemos. E ele colonizou essa cidade e, por coisa do destino, em 1961, foi o ano que eu nasci, a cidade foi emancipada e ele foi convidado, então, na época, por um governador chamado Ney Braga, na época, no Paraná, né? E que acabou construindo uma amizade e acabou chamando ele, e ele virou prefeito da cidade pela primeira vez. E voltou a ser prefeito em 1982, já como um segundo mandato. Hoje está quietinho em casa lá, com 93 anos, né? Mas tem um irmão, mais histórico, tem um irmão que é vice-prefeito hoje na cidade de Planaltina, foi vereador por algumas gestões, primo... Mas tem esse histórico lá na família. Eu aqui não tinha ainda, né? O senhor já até vivenciou, agora. então, na prática, a vida pública? Era pequeno, mas acompanhava meu pai, né? Porque eu sou o filho mais velho de uma família de 4 irmãos, uma menina e mais 3 irmãos, né? Então, o filho mais velho é sempre muito grudado ali no meu pai, né? E aí, filho imita pai até no jeito de andar, né? Ô, Carlos... Nessa época que o senhor relatou que veio para cá em 71, vinha de... 81. Em 81, vinha de carro de Cuiabá para cá pela Baiana, até Porto. Quando nós chegamos ali, os pioneiros vão saber bem isso. Quando nós chegamos na entrada baiana, ali não tem aquele posto. Ali eu lembro que meu pai parou o carro e tem gente, tipo, o seu Júlio Cantão, por exemplo, não sei se está nos assistindo, ouvindo, mas ele conhece a história de Core Salteado, né? Foi um dos primeiros, e assim como tantos e tantos outros. Meu pai chegou e falou, olha, essa aqui é a estrada da Baiana. É um atalho para nós chegarmos em Juara. E meio que desenhou ali no chão, sabe? Falou, mas ela não está passando agora, porque estão fazendo encabeçamento de pontes, que tinham feito pontes de concreto, e nós vamos por Sinop. Aí viemos por Sinop. E depois, futuramente, já pela estrada da Baiana. Por lá. E falando de estrada da Baiana, hoje a gente tem asfalto para sair aqui. A gente está próximo a Sinop, com estradas boas. Quando o senhor de fato assumiu a gestão do município aqui em Juara? Eu tive um período... Vou voltar. Como que o senhor... Qual foi o caminho que percorreu para o senhor chegar a entrar na política aqui de Juara? Então, vamos lá. Julho de 19. 5 de julho de 2019. Um pouco antes... Aliás, em 2017 teve eleição. Eu fui convidado por um grupo, por pessoas, para que fosse candidato a vice-prefeito. Inicialmente relutamos, mas conversamos, acabamos sendo convencidos e aceitamos a condição de ser candidato a vice-prefeito. Penso eu que a grande maioria que está nos acompanhando sabe bem da história, né? Fui candidato a vice-prefeito, a chapa saiu vencedora. E depois, por motivos de judiciais, a gente acabou assumindo a prefeitura em julho de 18, 5 de julho de 2018. Permaneci por esse período até o final de 2020, quando vieram as eleições. E aí eu fui candidato à reeleição. Fiquei por esse período 2 anos, depois candidato à reeleição. Essa candidatura do senhor em 2017... foi algo assim de surpresa ou o senhor já pensava às vezes, até por ter o pai, o irmão, já era algo assim que estava no sangue de usar a política para poder ajudar as pessoas, para fazer às vezes mais pela população, mais por Juara, né, e pela população de Juara? Eu confesso para você que por muito tempo não ocupou minha cabeça essa questão de ser
candidato a alguma coisa, a um cargo eletivo. Não tinha essa pretensão. Ah, Carlos, você gosta de política? Eu gosto. Ah, você participa de sociedade? Participa. Mas isso é uma coisa que vem lá do DNA, lá de pequenininho. Meu pai sempre foi presidente de igreja e ativo na sociedade. E você, automaticamente, você crescendo junto, você pega o mesmo ritmo, o mesmo batidão, né? E a gente vem com essa participação social. Sempre gostei muito. Quando se trata de trabalho voluntário, de igreja, eu sempre gostei muito disso. E a Silvia me acompanha também nesse pensamento. Então, no passado não tinha isso como pensamento. Mas as coisas vêm acontecendo, a política ela é muito feita por companheiros, por amigos, por pedidos. E acabou que aconteceu de ser candidato a vice. Acabamos aceitando o desafio e, posteriormente, então, assumindo. E daí, depois, para uma reeleição que também, antecipando, já não foi muito diferente. Foram os amigos que chegaram e pediram para que fosse. O nome é o seu e vá lá nos representar. E nós, Lindamir, por pelo menos umas 2 reuniões, eu garanto para você que nós relutamos. A ideia era encerrar naquela época o mandato ali. Olha, nós nos propusemos a ser vice, fomos vice, tá bom, assumimos. Terminou em 2020, tá bom, gente, demos a colaboração, né? Vamos terminar por aqui. Mas aí, amigos, e uma reunião, 2 reuniões, na terceira reunião, acabei colocando o nome à disposição. Acabou cedendo. E aí foi. A voz do povo e a voz de Deus acabou cedendo. Acabou acontecendo. Ô Carlos, e qual foi, assim, quando você iniciou, o maior desafio que você teve? Qual o maior problema que você verificava que era urgente? Que Agora você está resgatando uma história e um filme que eu vou te falar um negócio, viu? A Silvia sabe bem, porque sofre comigo. Eu posso te afirmar que às vezes sofre até mais, né? Acho que sofre até mais. Inicialmente, vamos começar lá de trásão, lá antes da reeleição. Uma cidade estruturalmente muito ruim. Muito era motivo de fala em redes sociais como um queijo suíço. As ruas. Tem imagens, coisas que a gente... Acidente demais, né? Estava deteriorada. Esse era um desafio a ser enfrentado. Porque a gente se sentia muito mal. Nós gostamos muito de Juara. A gente gosta demais. Criou os filhos aqui, sabe? Constrói amizades. Assim, é difícil você conviver longe de um lugar onde você faz um monte de amizade. Quem bebe da água de Juara é difícil sair, viu? Tinha um monte de amizade, então gostando demais. Você começava a se sentir... E na condição de gestor, aí se sente mais mal ainda. Quando via pessoas vindo ali de Juína, mas estava buraqueira na tua cidade, aquilo dava um desespero que, meu Deus do céu. Aí você está falando em desafios, né? Dos desafios. Nós íamos uma porção de obras paradas. E aqui vou ressaltar, você que está nos acompanhando, veja bem, o Carlos aqui não está criticando ninguém. Muito pelo contrário, todos que passaram, todos que passam pela gestão pública fazem a parte dele. E nós também estamos tentando fazer a nossa. Mas muita obra de Estado, federação, parada. Posso citar ali o centro esportivo, aquele prédio que seria uma UPA, depois acabou, e a gente pode falar depois sobre isso. Centro de reabilitação, que é de fisioterapia, ali perto do cemitério. Obras inacabadas. Olhava e falava, meu Deus, a cidade, como é que se faz para arrumar isso tudo? Aí, claro que a gente entra motivado e diante do problema você pensa em buscar solução, né? Na sua vida é assim também. Sim. Surgiu um problema, como é que eu vou resolver? Mais uma frustração na época. Não se resolve sem você ter um financeiro. Aí quer saber de uma coisa, gente? Montamos o que eu chamo até hoje de conselho da sociedade, conselho gestor, porque tenho e vou carregar isso comigo o resto da minha vida, de que ninguém faz nada sozinho. Não adianta. E eu me sinto também limitado no poder público, com limitações, porque eu entrei um zootecnista, um peão diplomado, sentei numa cadeira extremamente complexa, cheia de burocracia, cheio de trem, falei, meu pai do céu, como que faz isso aqui? Tenta fazer, não consegue. E o problema ali, batendo na tua porta. E as pessoas cobrando. E com razão.
O cidadão, a cidadã tem que cobrar a melhor qualidade de vida. Aquilo tudo embaralhou a minha cabeça de um tanto que por muitas vezes chegava em casa, a Silvia falava, meu Deus, Carlos, e agora? Eu falei, eu não sei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar. Vamos numa instituição financeira, não vou dizer aqui qual, né? Um banco. E vamos tentar buscar um recurso para pelo menos melhorar, arrumar aquelas ruas, né? Que estavam todas esburacadas. Tinha gente aqui, Lindamir, na Avenida Arinos, que ligava para mim todos os dias. E falava, eu sei que está difícil de arrumar, os buracos e tal, mas passa pelo menos o caminhão-pipa para molhar, porque a poeira está atrapalhando o meu serviço. A profissão dele, de pintura de carro. Você já imaginou uma avenida da entrada da cidade? Gente, a cidade ela tem que ser atrativa. Quando você chega numa cidade nova, eu tenho quase certeza que o ser humano tem essa característica. Abre o vidro, olha que loja bonita, olha uma sorveteria. Cidade limpa. Você olha. Eu falei, cara, eu estou desanimado. Aí fomos num banco, a gerente na época falou assim, olha, você precisava de um dinheiro, algum recurso. Eu buscando isso, ainda não sabia os caminhos políticos, Estado, União, não sabia nada. A moça olhou, a gerente falou assim, cara, você tem um problema. Você tem 48 Serasas na prefeitura. Você que está acompanhando, sabe. E a senhora, você pessoa como advogada, você dívida, tem limitação. O Serasa limita a pessoa física como limita a pessoa jurídica. Ela falou, Carlos, como pode fazer um empréstimo? Resolve isso aqui primeiro, uma listinha. De conta Falei, para pagar. Senhor da glória, e agora? Então vamos pagando as contas para, tipo assim, limpar o nome, para depois você criar fôlego e chegar a uma condição que nem hoje. A prefeitura hoje contraiu um Finisa, que vai ser basicamente usado para pavimentação, que vai entrar José Dias, que vai entrar outros bairros que vão ser pavimentados por conta de quê? Porque tem crédito. Porque a casa está em ordem. Hoje está numa situação diferenciada. Nós contraímos um empréstimo, já vamos fazer várias ruas, né, de pavimentação, por conta disso. Então, naquela época, frustrou de todo sentido. Eu falei, eu não tenho para onde ir. Aí a gente seguiu buscando apoio político E essa questão do asfalto é uma delas que acho que era visível para a população. Nós tínhamos outra que era visível para mim, pelo menos que era da saúde, que melhorou assim muito, muito aí com o auxílio da nossa primeira-dama, extremamente atuante. E Carlos, como que você, dos vários problemas que você teve, qual foi assim o primeiro pontapé que você falou, não, eu preciso buscar ajuda em outro lugar? Como que você começou a formar esse excelente apoio que você tem do governo estadual, do governo federal, que várias prefeituras tiveram aí nesses períodos? Como que você levou? Como que você conduziu isso? Como que você articulou sua musculatura política para conseguir trazer recursos para Juara? Com a ajuda de pessoas. Eu volto a repetir. Se encarasse um problema desse de forma isolada, estaria fadado ao fracasso. Eu penso desse jeito, não pode se isolar, precisa ter ajuda. Cada pessoa, você, advogado, Lindamir, tem a sua liderança, tem o seu conhecimento, tem os seus contatos e pode ajudar. Todos. Sem distinção de ninguém. O que nós fizemos no início? Falou, nós precisamos de ajuda. Esse barco, ele tá rodando, ele tá à deriva. Nós precisamos direcionar ele. Então, gente, pula para dentro desse barco. Popularmente falando, pula para dentro desse barco aqui e vem ajudar. E montamos o que a gente chama de conselho da comunidade, conselho gestor. Esse conselho gestor foi criado pela sua gestão? Foi. Chamamos algumas pessoas com esse intuito de aconselhamento e ajuda mesmo. Ajuda com relacionamento, com crédito, com ideias. Vamos por esse caminho, segue esse caminho. Isso ajudou muito. Quando eu falo hoje, até ontem conversava com algumas pessoas do conselho, e eles falavam assim, Lindamir, você tinha que estar usando mais o conselho. Eu falei, olha, um deles. Eu falei, amigo, você não esteve lá no começo da história. Você hoje está conosco, beleza, sou grato. Mas vamos recapitular essa história?
naquela época, por exemplo, a conclusão da avenida ali, o conserto desse imbróglio todo passou por pessoas que ajudaram. Todo sentido. A pessoa ligava pro deputado lá, falou, olha, aqui eu falando, ô meu amigo, tudo bem? De repente não conhecia o Carlos Sirena, mas conhecia a doutora Lindamir. E a doutora Lindamir falava, olha, eu preciso de ajuda para minha cidade. Você vai ajudar o prefeito. E pessoas foram ajudando. E de todas as formas, as igrejas, eu sempre falo, a gente sempre fala não ser grato, as igrejas, cada um trazendo o seu... tipo aquele do beija-flor lá, né? Não pegou fogo na floresta lá, o beija-flor não carregava a gotinha. Cada um fez a sua parte. E isso nos motivou. Porque por várias vezes a gente estava desmotivado, aí chegava aqui os companheiros reuniam e falavam, nós vamos atrás disso, nós vamos... E eu falava, rapaz, eu não posso agora desistir, né? Com esse povo me estimulando. Então as coisas foram acontecendo. Eu cheguei a chegar em político lá fora, falei, eita, você tem uns amigos lá em Juara, hein? Não para de me ligar e pedindo ajuda. Eu falei, legal, esse trem tá funcionando. Eu falei, esse trem tá funcionando. As pessoas... Então, trouxe, como diz um grande amigo meu, Dom Vital Quitolina, trouxe o povo pro limpo, sabe? E falou, gente, a palavra correta é nós e não eu. Eu tô lá como um instrumento, mas nós, vamos pegar todo mundo? Vamos? Bora, vamos. E aí, eu acho que foi a atacada certa. Não foi uma atacada inteligente do Carlos, foi alguma coisa que fez com que isso acontecesse. A atacada certa, sabe por quê? Porque Juara tem essa característica. Se você, advogado Lindamir, sair e olhar, a grande maioria você que está nos acompanhando, a grande maioria dos órgãos públicos de Juara, obrigatoriamente tem o dedinho das pessoas lá. Sim. Igrejas, Ministério Público, ao qual a senhora, né, a profissão da senhora, fórum, quase que toda obra. O povo aqui tem essa característica de ajudar. Você vai num leilão do Hospital de Câncer, doutora, a senhora já viu? Lota aqui. Cara, lota. Você vai numa festa de uma igreja, comunidade participando. Então, essa mexida, essa conclamação das pessoas, penso eu que foi atacada certa para que a coisa começasse a fluir. Oxigenou, na verdade, né? Deu uma boa oxigenada as pessoas se estimularam a poder procurar melhorias para Juara, a trazer. Perfeito. Influenciou muito na questão de investimento, né? A gente pode ver aí que esse período que nós passamos difícil de 2020 para cá, com essa doença, Juara sentiu. Infelizmente, nós perdemos muitas pessoas, mas o impacto parece que não foi tão grande quanto em outras cidades, porque aqui as pessoas estavam confiantes, não, isso vai passar, empreendedorismo, não faltou, reservadas as devidas proporções, mas o emprego continuou, as coisas continuaram girando, né? Então, Juara tem isso, e acho que é exatamente essa situação que faz com que a gente queira ficar aqui. Porque eu vim do Paraná para passar aqui e ficar uns diazinhos, né? Mas quando a gente chega aqui, é isso que o senhor falou. As pessoas trabalham juntas, elas pensam juntas. Você sente um clima de família, exato, de receptividade? Extremamente, prefeito. Extremamente. E isso melhorou muito. Isso melhorou muito de um tempo para cá. Porque, que nem o senhor falou, né? Se a gente vê a casa organizada, a gente passa numa avenida bonita, coisa mais gostosa ali, por mais que... A gente sabe aí, né? O pessoal que está aí vai aparecer algum comentáriozinho ali de crítica para a reforma da avenida. Não, mas a crítica é bem-vinda sempre. A crítica é bem-vinda, né? Desde que construtiva. Sim. Com as ressalvas. Mas que coisa deliciosa aquela avenida, quando você passa ali final de tarde, aqueles pergolados, tudo arrumadinho, as pessoas tomando tereré, família, sabe? Isso deu muito acolhimento para quem está aqui. E é realmente o que você fala. Parece que você sai aqui na cidade, você está saindo, andando dentro de um cômodo da sua casa, convivendo com pessoas... Encontrando amigos, convivendo com pessoas que você conhece para depois retornar... E é bom lembrar que nós estamos falando de uma cidade, Lindamir, que é a 18ª cidade do estado. São 142 municípios hoje. Então, nós somos já uma cidade média, né, de médio porte, com essa característica, e isso chama atenção. Hoje mesmo eu recebi uma mulher, eu me emocionei no gabinete. Ela é de Alagoas, deixou os 2 filhos lá, veio para cá tentar uma vida, conseguiu um emprego
e veio lá hoje conversando que ia buscar os filhos. Falei, senhora, mas o seu marido lá? Falou, não, mas eu me senti tão bem aqui, eu tenho que criar meus filhos aqui. Então, realmente, ela tem Juara é atrativa, ela é atrativa. Tanto para o empreendedorismo como para a vida, para tudo, Juara é muito bom. E a gente comentou sobre obras, sobre a UPA. Quais foram assim as principais obras que o senhor assim fala, nossa, isso aqui eu me sinto orgulhoso de ter conseguido na minha gestão restaurar essa situação que estava paralisada? Tem obras que estavam paradas que foram finalizadas na gestão do senhor? Foram várias. Na verdade, tem uma ainda, de todo esse grupo de obras, né? Vamos colocar dessa forma, né? Que está ainda para trás por questão de localização, que é lá uma escola na Fazenda Monte Azul, que vem se trabalhando a prefeitura o tempo inteiro, incansavelmente, para retomar essa obra. Retoma, a empresa larga, ela tem uma localização difícil, está lá. Vamos ver se a gente termina isso tudo até o final do mandato. Mas foram várias obras. E aqui, colocando dessa maneira com que você me perguntou, eu penso assim, existiam duas situações em Juara na época. Duas situações. Primeiro, obra, fisicamente falando, a avenida, a obra tal, parada, a necessidade de se colocar em evidência o nosso nome, né? O nome da cidade, não o nome da cidade. E também uma necessidade de união de um povo, de união dessas pessoas. Esses dois fatos vieram à tona. Foi chamado, olha, gente, estamos com esse problema, estruturalmente, tal. E também nós temos um outro problema. Então eu nunca vou deixar de citar isso. Eu sempre sou comedido com as minhas palavras, tento ser o mais comedido possível, né? Mas isso tem que se frisar. É bom que se frise. Existiu ao longo do tempo aqui na nossa cidade um embate político que foi gerado, mas tudo muito natural. Então não estou aqui desconsiderando isso, nada, sem problema algum. Existiu. Mas isso ao longo do tempo ele foi se pessoalizando. Entende? Ele foi ficando muito pessoal. O Lindamir com o Carlos Sirena, e assim foi caminhando ao longo do tempo. E isso acabou ficando maior que o interesse público. Sabe? Isso acabou prejudicando, infelizmente. Pessoas boas, pessoas que contribuíram muito com o município. Porém, a coisa foi pessoalizando. Chegou um momento, chegou aquele momento de falar, gente, vamos parar, vamos juntar todo mundo, vamos passar um apagador nesse trem aqui do passado, em arestas, em problemas pessoais que se tenha, e vamos continuar uma coisa diferente. E eu acredito que isso aconteceu. E eu penso que existem sempre duas coisas que a gente fala, né? Herança e legado, né, doutora? Que são diferentes. Juridicamente herança, e no sentido popular mas também. Mas quem sou eu para falar para expert aqui, né? Mas herança é o que você deixa lá para o seu filho, o patrimônio. E legado é o que você deixa no coração do seu filho. Então eu sinto isso, eu não sou dono da verdade. Tem minhas limitações, não tenha dúvida alguma. Mas eu acredito muito nisso, que esse legado ele fica. Opa, gente, paramos, beleza? Vamos se abraçar aqui, vamos esquecer esse passado de briga, de rancor. Existiam episódios aqui e eu não estou aqui reinventando a roda, não. Que em períodos políticos, tem relatos aqui de até ameaças de morte. Chegava um período político, era uma loucura. Existiam coisas assim, então era o momento. E Juara, ela, graças a Deus, ao povo bom que tem, todas as pessoas, deram uma acordada e falou, gente, eu acho que tá bom. Então, são duas coisas daí. Esse legado, penso eu que ele foi dado o pontapé inicial, queira Deus que ele continue. Esse é sempre o desejo nosso. E o segundo daí vem na questão estrutural. Aí são várias obras. Primeiro, aquelas que estavam paradas. Uma obra parada numa cidade, além de ser feia, é um desperdício de dinheiro público, tá certo? Dinheiro do povo jogado no lixo. Tá ali. Se você olhar aquele centro esportivo ali, eram 6 anos. Se você for lá, meu amigo, que mora ali no Jardim Alvorada,
obra parada lá de trás de pavimentação, de um projeto que um prefeito começou lá atrás, bem intencionado, e parou por motivos principalmente burocráticos, de denuncismo, que naquela época existia. Acabou meio que atrapalhando o gestor da época. Mas, por conta disso tudo, parou a obra. Aquela era uma obra que nós resgatamos, que foi um trem de doido aquilo ali, Lindamir. Foi um trem de doido. Lá no Ministério, e lá pediu um aditivo de prazo para continuar a obra do Alvorada. E o cara olhar para mim e falar assim, não tem mais aditivo não. Vocês não querem asfalto não. Você do Jardim Alvorada, nós passamos por isso no MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. Tem o engenheiro Júnior Tolov, que estava comigo na época, sabe? O cara falou, um técnico, falou, vocês não querem asfalto? Eu falei, amigo, eu estou entrando agora, você nem me conhece. Ele falou, eu conheço o Brasil inteiro. Ah, bom, a história é longa, deixa para lá. Resumo da história, a gente resgatou essa obra, deu continuidade e graças a Deus, se Deus, e ele tem colaborado e muito, né? A gente conclui o Alvorada esse ano com a Avenida Várzea Alegre e a Robson de Oliveira, que são as duas que estão faltando. Essa foi uma obra que foi foi uma luta, sabe? Uma luta. E essa luta que o senhor relata... Uma delas, né? Dessa luta que o senhor relata, ela acontece internamente aqui, por exemplo, entre um setor e outro, destinação de dinheiro, tem dinheiro, não tem, ou ela também o senhor também tem que buscar recursos e liberações fora daqui do município? Sem dúvida alguma, se você não buscar recurso, o prefeito ele tem que ir. Tem que ser um buscador de recursos, se esse é o termo, né? Tem que ser, porque com a arrecadação, agora que Juara começou a dar um passinho a mais por conta da agricultura, são 130 mil hectares de agricultura já com uma previsão para dobrar isso nos próximos anos. Então começa-se a vislumbrar algo a mais na arrecadação, a vinda de empresas, mas é bom que a gente fique atento a isso em buscar indústrias, precisa se trilhar. Agora há pouco falava com você, antes de nós iniciarmos esse bate-papo, eu conversava com a doutora Lindamir da necessidade de avançarmos um pouco mais agora, né? Já evoluímos, mas precisamos evoluir mais. Então tem que ir buscar recursos, senão o prefeito corre o risco, Lindamir, de ser um pagador de folha e mal e mal pintar o meio-fio. Isso é fato. Então precisa-se ir buscar recurso, quer no Estado, quer na União. E isso aconteceu. Aconteceu porque a gente vê o reflexo no município, né? Se não busca recurso, a gente vê as obras terminando, asfalto, tanta coisa acontecendo. E esse buscar recurso, às vezes para o telespectador, é um procedimento rápido? Quando o senhor foi lá, por exemplo, para resolver essa obra da retomada ali do Alvorada. Quanto tempo isso ficou no papel ali? Para se chegar, para se finalizar e ter a liberação da continuidade, próximo de um ano. Não consegue menos do que isso. Várias e várias viagens, mas também tendo o apoio. Precisa ter o encaminhamento. Hoje eu tenho uma consciência assim de que eu também era um daqueles que falava política, mas ela passa pela política. Não tem jeito, gente. Passa pela política. É o político que aprova lá o projeto, que viabiliza a vinda da verba para que seja executado e para que melhore a vida das pessoas. Então esse relacionamento político é bom que se tenha. Precisa. Relacionamento político daí que não está vinculado ao partido político que você está afiliado, não, mas isso... você ter musculatura política para conduzir, para poder dialogar, para buscar recursos, né? E isso acho que quando a gente fala assim, essa pessoa ela é muito política, não é porque está às vezes filiada a um partido, mas porque ela tem um jogo de cintura, sabe conduzir as situações para resolver de uma melhor forma, né? Outra coisa que a gente tinha comentado até, e é visível, acho, para todo mundo, nós tínhamos poeira, que nem o senhor falou. O pessoal reclamava de poeira demais, e hoje nós temos aí várias notícias de asfalto vindo, os bairros asfaltados. E o senhor também mencionou que essa primeira fase a gente está passando por Juara, que é de trazer uma estrutura para ela e a gente começar a galgar outros passos. Do seu ponto de vista, prefeito, quais seriam assim esses próximos passos? É empreendedorismo? Quais investimentos?
Perfeito. Boa sua colocação. Então, quando eu falei para a Lindamir que a gente tem que galgar outros passos, que você vai vencendo etapas. Existe a etapa do pioneirismo, normal numa cidade. Graças a Deus tivemos um colonizador extremamente honesto, correto, uma pessoa digna de todos os elogios. Passamos a etapa do pioneirismo. Estamos dentro dessa etapa intermediária, que eu chamo, que é a estruturação de bairro. De repente, até falei para você antes, de repente até um pouco atrasado. Pelo boom que deu Juara, pelo potencial que tem Juara, nós estamos um pouco atrasados. Para quem entende, atrasado como? Atrasado em pavimentação de bairros, por exemplo. E agora, essa fase intermediária, se Deus quiser, termina-se esse mandato. Entre terminado e em construção, acredito que seguramente mais de 90% da cidade pavimentada. Estou falando aí, falta o Birajara, Walter Lauro, José Dias, o término do Alvorada, aqui o bairro das Polacas. Mas tudo fluindo. A Vila Operária, está tudo fluindo e já tudo muito bem encaminhado, Jardim Itália, e vai por aí afora. Então essa gestão ela termina um pouco mais de 90% terminado e em construção, para a próxima gestão concluir. Fato, terminou essa fase. Nós obrigatoriamente, Lindamir, nós precisamos olhar mais além. As coisas estão acontecendo em Juara. Nós éramos um patinho feio. Nós éramos o final de linha. Teus parentes vinham de lá, de Nova Maringá? Vinha aqui, visitava você e voltava. Hoje tem continuidade. Sai para Sinop. Existe um projeto interessante aqui para Alto Floresta. Futuramente um projeto interessante aqui para Paranorte, Monte Verde. Interligando que eu sei que é perfeitamente plausível isso, pode acontecer. Então nós deixamos essa condição de pequena, de isolada. Em contrapartida, a gente também tem que evoluir. Nós precisamos aí duplicação nas entradas da nossa cidade, melhoria. Carlos Sirena, por que você não tentou viabilizar ainda isso? Como é que eu vou justificar para o cara que mora lá no José Dias, que está não sei quantos anos amassando barro ou então engolindo poeira na época do pó, que são duas situações muito típicas nossas aqui, né? Chuva é chuva e poeira é poeira. São duas situações bem distintas que acontecem. Como é que você vai justificar para o cidadão lá que você não está fazendo asfalto no bairro e você está duplicando essa aqui? Ele vai chegar para você e falar, cara, faz asfalto no meu bairro primeiro, depois você faz asfalto onde já tem. Pela ordem, né? Então, essa sequência que eu acredito que nós estamos atravessando, sabe, Lindamir? E que a próxima já tem que se dar um passo além. Tem que alçar voos maiores. E aí vem a questão da própria industrialização. Se hoje nós estamos com um agro forte, por que não ter uma usina de etanol de milho? Isso eu acho que fatalmente vai acontecer. E outras, só estou citando um exemplo. Mas e outras, que isso proporciona, acima de tudo, emprego, condição de trabalho para a pessoa, que é o que nós precisamos. Então, essa fase está sendo devagarinho concluída. A hora que você quiser me interromper, pode me interromper, não, sabe? O Dana falar aqui, daí... Capaz. Pode, por favor, fica à vontade. Se o senhor soubesse, eu acho que isso também está no telespectador, como que é gostoso ouvir o senhor falar do município e da sua gestão. Olha que legal. Mas pode me interromper, não, pode perguntar, pode, senão vai falar, só você que está falando, Carlos, aí mas não. é isso para isso mesmo, é para o senhor falar. Então agora acho que nós temos condição de alçar voos maiores. Industrialização, e colocar essa cidade, esse município, que tem uma dimensão territorial maior que um estado. Maior que Sergipe, é um município extremamente grande, mas que tem um povo trabalhador e tem o que oferecer, tem potencial. Juara ninguém fica parado, né, Carlos? Não, não fica não. Para vocês falar que você está desempregado em Juara, eu acho difícil, porque olha, o que a gente vê a pessoa entra no emprego aqui, não, a outra faz uma proposta lá. Esses dias eu até comentei com uma amiga minha que Juara a gente está começando a ter leilão de colaborador, né? Porque você tem um funcionário bom que você tem que cuidar.
Porque senão aparece alguém e fala, não, eu vou te pagar um pouquinho mais, porque tem muita oferta de emprego, muita oferta de emprego. E isso demonstra também o potencial de crescimento do município, né? Porque onde está sendo gerado emprego é porque as coisas estão fluindo, está tendo muito investimento de empreendedorismo, está tendo muita coisa e vai caminhando cada vez melhor. E nesse investimento, nesse empreendedorismo, nesse caminhar do município, a questão de arrecadação. E eu pergunto isso porque, às vezes, a gente cobra do prefeito, cobra não vou falar nem do senhor, mas cobra da gestão pública em geral, pavimentação, uma obra aqui, uma assistência de saúde, assistência social até, né? Mas a gente esquece que esses recursos para serem investidos no município, eles vêm da arrecadação. Sem dúvida. Dinheiro do povo para o povo, né? E como que está a arrecadação no município de quando nesse desenvolvimento do município? O senhor mencionou que melhorou, que está melhorando, mas também que se o senhor não for atrás, o senhor vira prefeito de pagar folha de pagamento. Sem dúvida. Eu confesso para você e para quem está nos acompanhando que tem dois fatores aí que acendeu uma luz amarela na prefeitura. Acendeu a luz amarela e a gente adota aquele sistema, né? Caldo de galinha e cautela não faz mal para ninguém, né? Então cuida, pensa, repensa, né? E de repente contraria até a vontade que se tem de avançar, porque uma que é a questão da arrecadação. Nós tivemos uma mudança de governo federal, uma mudança política, tudo não vem aqui ao caso, né? Eu tenho minhas convicções e respeito dos outros também aí. Mas tivemos uma queda de arrecadação, sim, o estado todo. Nós somos um município, Lindamir, que um dos pilares econômicos é o agro. Nós precisamos admitir isso, certo? E a gente está às vésperas aí do agro ter uma queda de produção, de produtividade. Então hoje ainda está muito meio que tenebroso o quadro. Está tudo muito cauteloso, esperando chegar lá em abril para ter números, para trabalhar com números. Opa, caiu realmente, a perspectiva não é boa e tem que se ter cautela. Uma outra questão que com o advento, a vinda do agro, dessa expansão toda, obrigatoriamente aumenta a despesa. Isso é fato. E se alguém tiver dúvida disso, nós acabamos de falar que o nosso município é enorme, dimensão territorial é enorme. Você que mora aqui há mais tempo que eu sabe quanta água tem aqui. E aí nós vamos para o setor de estrada. Essa gestão já substituiu mais de 600, em torno de 650 pinguelas. Sabe o que é pinguela, doutora? Sim. Sabe, né? Sabe que é da região. Né? Eu sei o que é pinguela e eu sei onde que elas ficam. Elas ficam no trajeto. Já caiu no meio de uma história daquela? Elas ficam no trajeto de Juara a Brianorte, viu? Porque só ali? Lugar para ter aquelas. São as pontes pequenas. Sim, né? no município inteiro. Claro que era a fase do pioneirismo. O madeireiro ia passando e fazia pinguela para passar. Normal, claro. Tudo muito normal. E da época, mas aos poucos você tem que ir substituindo, porque essa pinguela de 2, 3 metros, pequena, né? Não rios grandes, porque o tubo não comporta aquela água. Mas já substituímos mais de 600, 650 por tubos, tentando minimizar o problema. Então, isso tudo tem custo. A exigência, a lavoura, ela hoje tem caminhões, Lindamir, que... falar agora. Pinguela é caminhão de lavagem. São caminhões pesados e caminhões que precisam de estradas melhores. E nós ainda temos deficiência muito grande em estrada. Nós precisamos arrumar mais, evoluímos. Vai para uma ponte de concreto, vai para o tubo mas consequentemente você aumenta a sua despesa. Então é um momento de cautela, a gente tem recomendado isso para os secretários. Vamos devagar. Vamos esperar as coisas clarearem aí até abril, ver que rumo esse país pega. Né? Eu penso até que os problemas hoje são mundiais, né, doutora? São. A gente ouve tanta coisa aí no mundo que você se assusta, é guerra para todo lado e tal. A gente fala do Brasil e em si, mas essa crise aí, ela tá meio que geral, né? Nós vemos repercussão em outros... Guerra para tudo quanto é lado, que nem o senhor falou. A gente vê essa repercussão em outros países também. A gente tem países aí que eu acho que vão ressurgir agora, que nem a Argentina. Mas é uma cautela, eu acho que não é só do senhor como gestor, não. A gente sente essa cautela no mundo empresarial do município, entre colegas da advocacia. Está todo mundo meio
com receio. Porque tudo, querendo ou não, tudo gira em torno do agro no nosso estado, né? E tem algumas prioridades máximas. Tudo é prioridade na prefeitura, mas tem algumas prioridades máximas que não se pode e não se vai abrir mão. Saúde, educação, tem lá o transporte escolar. E só para que o cidadão e a cidadã tenham uma noção disso que nós estamos falando, olha aqui, vamos pegar só para exemplificar o que se tem de custo essa máquina pública. Por isso que tem que ter cautela. Olha, a prefeitura deixou de fazer alguma coisa lá, mas é pensando em alguma coisa aqui. Exemplo. A gente não administra que nem a nossa conta. Não, nem pode. Exemplo, saúde. Nós temos um hospital, a Silvia está aqui comigo, são quantos leitos, Silvia? 42 leitos, é um hospital que atende o Vale do Arinos, né? 42 leitos. Nós temos 2 ônibus, um locado e um próprio, que levam pacientes para as especialidades que não tem em Juara, levam esses pacientes geralmente para Cuiabá, vamos colocar Cuiabá. Vai para todo o centro, mas vamos colocar para Cuiabá. Nós tivemos o ano passado, Lindamir, uma despesa com passagem, fora os ônibus, eu não estou falando dos ônibus que já vão, esses já vão, certo? Que já tem um custo. Semanalmente. E fora esses ônibus, nós tivemos um custo de passagens no ano passado de R$1.300.000 de passagem, para conduzir pessoas acometidas por enfermidades que exigem especialistas fora, que nós não temos. Nós tivemos um custo de R$1.100.000 no ano com casa de passagem. Então ela é uma máquina onerosa, é uma máquina custosa, que tem que se estar atento. Por isso que às vezes nós não podemos focar só lá, precisamos fazer aquele evento esportivo, mas nós temos outras coisas. Então, todo esse controle se faz necessário e num ano como esse, preocupante, né? Preocupante. Nós estamos também segurando, porque tem algumas obras para acabar também, né, doutora? Tem a UBS do Porto Seguro, nós temos a creche do Cruzeiro do Sul. Essas obras, elas estão projetadas para esse final de gestão. Terminar esse ano. Terminar esse ano. E alguns bairros que terminam, como Alvorada, alguns iniciam, não sei se com... Sempre tive essa cautela em falar, porque uma das coisas frustrantes que nós falamos aqui no começo do nosso bate-papo é a morosidade. O senhor não faz no seu tempo, né? Cara, você se programa, fala, vai acontecer. É outra coisa que eu aprendi também, já não falo mais, tem que ficar... Não fala a data, né? Não, nem pensa nisso. Não fala não, porque você programa, a pessoa que está lá do outro lado te ouviu, acredita, né? E daí depois, por um motivo ou outro, frustra. Oh, meu Deus do céu, isso é tão ruim. Mas vai acontecer alguns asfaltos em bairros e nós vamos continuar caminhando. E nós mencionamos aí que Juara ele tem aproximadamente a mesma extensão territorial que o estado de Sergipe. É maior. É maior que o estado de Sergipe. E nós temos também vários acessos. Nós não somos mais um município de fim de linha, né? Como que tá o que o senhor pode trazer de informação para a população a respeito do asfalto para ligar, por exemplo, uma que muito me interessa, para ligar Nova Maringá... Para a tua terra, de Nova Maringá. Ligar Nova Maringá a Juara, ali na 160. Se aquela 220 ali fosse ao contrário para você, né? Olha que perfeito. Minha mãe agradeceria, minha namorada agradeceria, seria ótimo. Você faz 100 quilômetros? Não, eu faço 330. É que eu não vou... Quando eu vou você dá a volta, né? Quando eu vou por Brianorte, são 220 quilômetros. Certo. E quando eu vou para aqui, pego até Tapurá, e depois Tapurá mais um trecho de chão, aí são 330, mais ou menos. Pelo assentamento que tem ali, né? Eu conheço aquela estrada. Tapurá, entra à direita ali. Isso, exato. Tá, então vamos lá. O que tem de... sendo feito... De conhecimento do senhor aí que a gente pode esperar. E o que tem de projetado. Isso. E o que tem de esperança. Esperança eu tenho muito. Muita. É muita? Eu falei errado, não? É muita, né? Eu tenho muita esperança. Esperança. Então esperança é muita. Eu tenho muita esperança porque nós estamos vivendo hoje um governo extremamente sério, comprometido, o governo Mauro Mendes, que eu tenho que citar aqui, porque o Vale do Arinos, Lindamir, nunca foi tão assistido por um governo como esse. Isso é fato. Não adianta negar. A gente é testemunha viva disso. Muito bom. Então, eu acredito muito que as coisas vão acontecer e estão com mais rapidez. O que nós temos ali, a 220, que é... Vamos tirar número aí, vamos colocar nome que fica mais fácil o entendimento. Lá do Porto dos Gaúchos, que vem ali por dentro, pelo postinho,
até sair aqui na rodovia do Vale. Isso deve encerrar esse ano, já tem um bom pedaço pronto, aquele asfalto ali. Aqui para Sinop está ligado, né? A Baiana, que é a 338. A 338, gente, é essa estrada que passa por Juara, que ela vem de lá longe aqui, passa por Juara, aqui por dentro, perto da nossa praça, aqui mais ou menos, para entendimento, segue para norte. Quando chega ali depois do Boteco do Moacir, uns 1.500 metros à esquerda, ela vira à esquerda ali e vai para Juruena. Essa é 338, é a Baiana, é a mesma Baiana ali. Olha. Então, essa estrada, que existe um projeto, tem a associação que fez esse projeto realmente está aprovado por trechos, e que tem uma luta intermitente. Essa é a que passa em Águas Claras. Isso, Águas Claras, destino para norte. E você seguindo ela já não é mais 338, ele já é 417, mas vai em Monte Verde. Essa é a ideia do projeto inicial. Particularmente, o que eu acredito? Que o governo deverá ir com esse pedaço até Águas Claras. Pelo menos é uma luta, é um pedido da própria associação, que tem feito um trabalho bom. A prefeitura foi parceira, junto com a Câmara Municipal e os produtores. Mais uma vez aqui fica registrado aquilo que nós falamos no começo, a participação das pessoas, nós. Mais uma vez, um pessoal aí, a diretoria dessa associação, abraçou essa causa, fez o projeto. Claro que é moroso, às vezes frustrante, mas vamos pegar essa estrada aqui do Jaú, chamado Jaú aqui, que hoje está com asfalto até no Tatu. Você conhece ali? Né? Conheço. Tem o entroncamento ali, sim. vai para Tabaporã, em Alto Floresta à esquerda. Isso aí foi um trabalho de 12 anos, salvo engano, 12 a 13 anos, para concluir esses 50 quilômetros que hoje o governo está sinalizando em dar continuidade para Alto Floresta. Então eu penso que aqui, 338, para Águas Claras e para Norte, também irá acontecer. Não com essa morosidade. Não vai. Não com 12 anos. Não. Tem que ser mais rápido. Que nós temos um governo que tem olhado para isso. Isso irá acontecer. Quanto tempo? Não sei. O importante é não parar a luta. São coisas que estão em andamento. Sim, que estão em andamento. Aí tem essa que você questionou, que é o trecho mais curto daqui a Cuiabá. 160. Juara, Postinho, Nova Maringá. Aliás, Bria Norte, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino, Cuiabá. Essa é a 160. Ela corta de uma maneira transversal. Ela vem aqui, cruza aqui perto do Novo Horizonte e sai lá no Boteco do Tatu. Ali do Boteco do Tatu ela sai para Alto Floresta. Ali é 160, essa mesma estrada que você... vai ligar Alta Floresta, então. Isso. Essa estrada seria extremamente importante. Penso eu que estruturalmente, ela tendo essa importância tão grande estruturalmente, por conta da lavoura também, isso irá acontecer um dia. Agora, Carlos, você está prevendo... Estou olhando um estado que não tem volta. Mato Grosso... positivo, né? Mas Mato Grosso não tem volta. Não. Mato Grosso pega 163, essa trem de doido aí que... já tinha que ter sido construída duplicada. Hoje o governo Mauro Mendes está duplicando essa rodovia. A necessidade vai empurrando o poder público. Chega uma hora que não tem... Então eu penso estruturalmente, Juara, o que era o Patinho Feio no passado, hoje ela está bem localizada. E até, vamos olhar, eu confio muito... Às vezes os números eles ficam meio assim, sabe? Mas números... futuro crescimento, não sei o que, eu até questiono um pouco. Agora eu gosto muito de analisar aquilo que eu estou vendo. Quantas instituições financeiras tem em Juara, Lindabir? Vai para a 8ª. 8 bancos. Banco não vem no lugar porque... Eu comentava com a Lindabir agora há pouco, você que está nos acompanhando, falei, os banqueiros não vêm aqui porque nós somos bonitos, né? Podemos até ser. Eu não, né? Mas eles vêm, ó... Eu não. Não vem para ganhar dinheiro, porque tem um futuro promissor, porque tem, prosperando. Faz perspectiva de mercado. Então eu não vejo com otimismo isso aqui. E com certeza virão outras instituições ainda, porque o agro chegando não, já chegou, né? Já não tem mais essa
A gente falar assim, não, Juara vai crescer, vai prosperar no agro. Já é lavoura, pecuária ainda permanece. E aí, falando em pecuária, que pecuária ainda permanece, eu queria saber do senhor da sua experiência na pecuária e essa visão que o senhor tem da pecuária para Juara. O senhor continua trabalhando com pecuária? Eu tenho uma pequena propriedade. É pequena, sim, gente. É uma pequena propriedade. O senhor já tinha... Tinha, essa desde que, quando essa meu pai que o seu comprou. pai... Meu pai comprou. Uhum. Depois nós somos em 4 filhos, né? Meu pai ficou com 1.000 alqueires de terra em Juara. Também não tenho porquê, números para mim. Minha vida é muito... A nossa vida, Silvia, minha é muito aberta. Não tem... 1.000 alqueires de terra foram divididos em 4 irmãos. 250 alqueires cada um. Essa é a vida do Carlos Sirena. Essa aí, é a nossa vida, o nosso patrimônio lá. Lá que o senhor foi peão diplomado, fez a vida do senhor. Lá no Paraná eu já tinha. Meu pai tem propriedade lá também, pecuarista lá, né? E daí vim para cá. E assim a gente vem... Aí eu comprei a área da minha irmã há muitos anos atrás, lá em 2000, antes de 2000. E hoje a gente tem essa propriedade, tem nossa propriedadezinha ali, sou zootecnista. Eu estou prefeito e sou pecuarista e zootecnista. O senhor sente falta dessa ter mais esse contato com a pecuária, essa atividade mais ligada ao campo? Olha, eu vou te responder da maneira que eu coloquei agora. Eu estou prefeito e sou zootecnista, pecuarista, nascido praticamente em cima de um cavalo aí, né? Sempre lidando assim. Então eu tenho isso como paixão, como profissão. Porém, nesse período, até a Silvia, a gente conversa bastante. Esses dias ela falou assim, você tem sido só prefeito nesses 5 anos, né? Eu falei, sim, nós estamos como prefeito e a gente tem tido essa dedicação e teremos, se Deus nos der vida, teremos até o final desse mandato, que se encerra dia 31 de dezembro desse ano. Então nós estamos e vamos cumprir essa missão, estamos cumprindo ela. Estamos. Cadeira de prefeitura não é da pessoa, ela é o período que você passa. Posterior a isso, a gente volta à nossa atividade. Eu tento manter contatos, a gente tem muitos amigos, companheiros mais antigos, e vou voltar à minha atividade, né? E quando a gente fala em renúncias, né? Até no começo, quando eu mencionei, às vezes a gente... O percalço da vida política tem muita coisa que acontece que às vezes o cidadão, o eleitor, ele não vê, fica mais nos bastidores. E aqui é uma renúncia do senhor, da vida que o senhor tinha em prol do município, né? E nessa situação de renúncia em prol do município, do senhor abdicar das suas, às vezes, dos seus anseios com Silvia, com família, com tudo, porque toma muito tempo, né, prefeito? Não tem como falar que você vai conseguir fazer uma gestão bem feita se você não estiver ali acompanhando tudo que está acontecendo. E para fazer uma gestão bem feita, a gente sabe que primeiro a gente tem que ter um executivo de excelência. E Juara é privilegiada nesse sentido, com a gestão do senhor, com os seus secretários, porque, que nem o senhor falou, não é o prefeito, é o secretariado, é o grupo, é o cidadão que colabora. E o legislativo, nesse período de gestão do senhor, como que tem sido? A gente, às vezes, vê uma notícia e outra, foi vetado, foi para a Câmara, voltou. Qual que é a contribuição do legislativo nessa gestão do senhor? Eu posso te dizer que boa. É claro que o embate ele existe, divergência de como é que chama, gente? Quando eu estou partidariamente falando. Tem essas divergências? Tem. O que eu prezo muito, e às vezes o embate ele acontece nesse campo, porque eu sempre pensei da seguinte forma, pro coletivo. Quanto mais pessoas você beneficiar, melhor. Então, às vezes, você sente o embate, porque o vereador, por um motivo ou outro, de repente, tem um projeto que ele é um pouco individualizado, é voltado para aquela pessoa. Aí eu penso assim, que a Câmara de Vereadores ela tem que, sempre mais para o coletivo, beneficiar um determinado bairro. Até a gente comenta isso, de repente, faz aí uma emenda de bancada, junta todo mundo, em vez de pulverizar suas
emendas, são valores que os vereadores têm. Destinam, né? Que destinam. Não destine de forma individualizada, destine de forma coletiva. Mas, de uma maneira geral, tirando esses... Tem ideologias, esse era o termo que eu queria lembrar. Ideologicamente, às vezes, se encontra divergência. Um torce para aquele time, para aquele partido, outro para outro, e acaba acontecendo. Mas, de uma maneira geral, eu acho positivo. Que é positivo, sim, tem trabalhado junto e a gente vai continuar até o final. Ô Neto, o microfone tá ok aí? Recebi um aqui que diz que o meu microfone só no início? Ah, então tá beleza. Também, né? Atrasado, fui olhar agora aqui. E outra situação, nós falamos do legislativo, e o legislativo também é meios de buscar recursos para o município, né, auxiliar o senhor nessa situação dos investimentos. Aquilo que eu falei no começo, toda pessoa tem uma liderança, de um jeito ou de outro. E essa liderança a gente tem que tentar se utilizar dela, no bom sentido, né? E tem alguns vereadores que eu admiro, que realmente correm atrás, se utilizam de amizade com parlamentares a nível de Estado, a nível de federação, e ajudam. Claro que é o executivo que vai bater o martelo depois, mas é extremamente importante que traga e fale, olha, o deputado tal falou para mim que tem tal verba, e vamos junto. A gente sempre esteve aberto de ir junto, de participar de reuniões junto. Sempre estive tentando ser o mais claro possível, sabe? Né? E às vezes esse embate, prefeito, ele pode assim aparecer para vocês que estão ali de fato, que estão estão tentando, o legislativo que está tentando fazer uma lei, o senhor que já pensa, né? Porque o legislativo aprova a lei e fiscaliza. Perfeito. Mas quem vai executar é o senhor que tem que ter a disposição financeira, né? Então. Para fazer isso. E é aí que vem o impedimento. Às vezes o anseio que o vereador que está na rua tem de um determinado grupo, quando chega lá tem um impedimento legal, um empecilho legal, uma legislação que às vezes não passa, né? Isso também é um dos grandes gargalos, né? Vamos dizer assim. Porque a lei ela deveria ir lá do executivo para o legislativo, ser analisada lá, vetada ou não, e vota para ser homologada pelo executivo. E às vezes ela acontece de forma diferente. Ela vem de lá para cá, que aí é um vício de iniciativa, legalmente falando, não deveria acontecer. E aí onde tem que ser feita uma análise minuciosa? Peraí, veio beneficiando o quê? E tem dinheiro para isso? Disposição orçamentária. Da onde você... nós vamos fazer o projeto tal, tá lindo e maravilhoso. E o recurso? Vem da onde? Vem da onde? Então é bonito, sabe? Isso é muito bonito. Você criar e tá lindo, mas não tem. Ou peraí, se fizer isso aqui, nós vamos ter um pouquinho de... Vai faltar dinheiro. E o hospital? E aquele 1.300.000 que se gastou de levar passagem para aquela pessoa que precisa ir para Cuiabá? Peraí. Aí você acaba vetando para priorizar um projeto e acaba tendo embate. Mas é muito normal dentro do... E aí me fugiu o raciocínio aqui. Eu ia comentar isso, e aí para finalizar, levar isso para o senhor, às vezes também para os vereadores aí que estão assistindo a gente, legislativo, que por mais que a gente saiba, isso não é da gestão do senhor e não são dos vereadores atuais que estão aí, que de fato são super atuantes, mas esse embate é normal. Só que nós vemos hoje o legislativo e o executivo de Juara com uma harmonia em prol do município, sim, em prol da população, né? Posso dizer que existe isso, sim. Existe isso. Às vezes quem está mais próximo vai perceber o embate. Mas a população, às vezes, percebe, olha lá, o vereador foi lá, fez tal coisa, olha lá, o prefeito agora deu certo, fez uma coisa, fez outra, e falando de fazer uma coisa, fazer outra. Quanto à obra do aeroporto, prefeito, foi também finalizada. Havia um projeto e foi finalizada com o senhor, né? Isso aí foi quem sabe disso. Uma vez eu tive até no meio de comunicação de Juara, onde... a pessoa que estava nos entrevistando falou assim, Carlos, você não vai... Eu tinha uma notícia até boa do aeroporto, porque o governo tinha sinalizado, sabe? Na época, porque ela aconteceu bem dessa forma. Eu cheguei para o governador, falei, olha, é o sonho, precisa, por questão de saúde, já se perdeu vidas por conta de não poder vir UTI e tal. Aí o Mauro Mendes falou assim, prefeito, faz o seguinte, vocês conseguem fazer o projeto? Entrega o projeto que nós vamos executar o aeroporto. Falei, opa,
A gente faz. Vim aqui mais uma vez, o conselho, mais uma vez as pessoas que às vezes ficam lá quietinhas, sem você nem conhecer, não, vamos abraçar isso. E assim aconteceu. E uma vez eu, no meio de comunicação, eu ia falar isso, sabe? Porque já tava aguçado para isso, com vontade de falar, olha, vai acontecer o aeroporto, vai pavimentar. A pessoa falando, eu não vou falar de aeroporto aqui não, porque foram tantas e tantas vezes que eu falei nesse meio de comunicação de aeroporto que eu não vou falar de novo sobre isso. Falei, então tá bom, então eu não falo. Aí, na vinda do governador aqui, até para inaugurar um trechinho dessa estrada do Jaú, nós tivemos indo até ali no Pé de Galinha. Quando o governador entrou numa van ali, nós viemos juntos, né? E fizemos uma reunião na Câmara. E aí ele falou, Carlos, e daí a ponte que vai para Paranorte, uma obra estruturante muito importante, graças a Deus concluiu a ponte de concreto ali, dessa que vai para Paranorte, né? Em cima do Rio do Peixe. E daí as obras aqui, falou, olha, a ponte, a nossa escola técnica, que são participações efetivas do Estado, né? Está acontecendo. E ele falou, e o aeroporto fala? Eu falei, governador, eu não vou falar não. Ele falou, não, eu não vou falar não. Não, então eu falo. Eu falei, então, opa, beleza, aí, então o senhor aí fala. É outra coisa, eu né? não vou falar, eu tinha tanto, sabe, tanta preocupação, e aí ele acabou falando e caminhou. As coisas caminharam e está lá hoje no nosso aeroporto pavimentado, dando uma condição melhor, e hoje caminhando para a homologação, Lindamir. O que é a homologação? Efetivamente dando condição legal mesmo para uma aeronave maior, e aí posteriormente vindo a linha. Então estamos caminhando para essa homologação, são passos que precisam ser dados, mas como diz no popular, o começo de uma briga é um empurrão, né? Não é assim? Exatamente. Então o empurrão aconteceu, a pista está lá, pronto, está feita, acabou aquele imbróglio, que foi um desejo de 30 anos atrás, começa e não acaba, assim foi. Agora é a homologação da pista e futuramente uma linha aérea diária em Juara, que eu tenho certeza Juara tem potencial para isso. Comporta já, vixe. E vai acontecer. Por mais que nós tínhamos estradas de chão. Quando eu cheguei aqui ainda era estrada de chão, esse trecho da rodovia do Vale? Do Vale aqui. Uhum. E por mais que hoje esteja tudo asfaltado e a gente sinta assim que tem até um privilégio, né, de falar, nossa, tanto tempo atrás o seu pai vinha só até Porto dos Gaúchos. Eu já ouvi histórias de que as pessoas vinham de barco, né? De São José do Rio Claro. Se conversar hoje com o seu Antônio Cantão, o seu Júlio Cantão, eles vão falar isso. Desembarcavam lá em São José do Rio Claro. E descia, entrava no Rio Arinos, pelo Rio Claro eles desciam, entravam no Rio Arinos e vinha até aqui, até o porto. E por mais que a gente tenha estradas hoje que possibilitam a gente, com 2h30, 3 horas, você está em Sinop, que já tem aeroporto e tudo, mas Juara comporta isso, e a população daqui merece, né? Comporta. E tanto comporta que nós vemos. Você pode ir no aeroporto ali, que vai ser muito raro se não tiver avião parado ali, pousando, decolando. Não tem dúvida que isso aqui vai ter uma linha futura. Claro que a gente não precisa também almejar uma coisa grandiosa. Nós vamos ter essa linha indo para Cuiabá. Cuiabá está ligado no mundo. Ou mesmo aqui uns dias até Sinop, porque privatizou o aeroporto de Sinop. Vai virar um aeroporto grande com possibilidade de ter aeronaves para o mundo inteiro. Juara ganhando espaço, né? Muito destaque. Da questão das dificuldades da administração, o senhor comentou com a gente, muita coisa aí que acaba passando. E no município, o senhor comentou agora também a respeito da arrecadação do município. E aí a gente está chegando no começo de ano, né? Começo de ano, acho que é 30 de janeiro que começa a lançar as cobranças de IPTU, né? Final de fevereiro, salvo engano. Agora me fugiu a memória. Mas agora a gente começa esse período IPTU, de... Acho que agora eu sei que o meu do ISSQN já chegou no escritório. Já. Teu conselho também já recebeu da OAB? Já. Esse começo de ano é um problema, né? É tudo... Um caminhão de imposto aí. Você já vai acumulando todas as contas para pagar. E nessa situação de arrecadação, tem esses tempos, eu acho que eu até comentei isso com o senhor. Eu ouvi um comentário de uma pessoa falando assim, nossa, tanto dinheiro destinado para essa área aqui, sendo que a outra ali está precisando, por que não investe? Não está fazendo investimento. E é óbvio que eu sei disso, que a gente não pode, o senhor, a gente comentou, né? O senhor não está administrando a sua fazenda, o senhor não pode pegar o dinheiro da pecuária ali que o senhor está fazendo e levar para a lavoura, por exemplo, não tem como.
E no município? Como que o senhor assim, traria para a gente? Qual a limitação que o senhor tem de pegar, por exemplo, um dinheiro da cultura e aplicar na saúde, ou da saúde e aplicar na educação? Toda limitação. Toda limitação a ponto de você chegar num final de ano, você ter um recurso numa determinada conta, lá um recurso considerável, e na outra conta você ter menos. E você não pode fazer essa transfusão. Um recurso que vem... Primeiro você tem os percentuais a serem gastos, né? Tanto por cento, 25%, né, na educação e 15% na saúde, obrigatoriamente. Então, são alguns recursos destinados lá à saúde, eles são para a saúde. A gente chama de verba carimbada. E os recursos que vêm para conta própria, a prefeitura tem uma conta própria, esse sim você pode destinar para a área que quiser. Mas, de repente, você recebe um volume de dinheiro lá na saúde e você não pode tirar ele daqui e remanejar para cá. Assim como dinheiro de iluminação pública, taxa de iluminação pública. Hoje era TIP, taxa de iluminação pública, hoje é CIP, contribuição de iluminação pública. Ele deve ser utilizado para iluminação pública. É assim que funciona. Então tem muitas verbas que a gente chama de verbas carimbadas. O recurso próprio, ele tem diminuído. A saúde tem os seus repasses, a educação tem seus repasses, ainda deficitário. Nós temos uma ajuda no transporte escolar que não é suficiente. Nós sabemos hoje, se você pegar, eu falo de transporte escolar porque é uma coisa que é bom trazer à tona para que as pessoas entendam. Nós temos, salvo engano, 55 linhas hoje, onde delas 25 é do próprio, do ônibus, do transporte próprio, né, e 30 terceirizadas. Nós temos uma ajuda do governo, mas é insuficiente. Mas é assim, resumidamente, aquilo que você me perguntou, são as verbas vêm, uma grande maioria delas, destinada para cada setor. Específicos, né? E dessa destinação, essa administração que o senhor tem feito, e é notório que tem sido uma excelente gestão. Né? Eu sou suspeita para falar. Eu agradeço, mas nós estamos fazendo então. Você, eu sou suspeita para falar pelo carinho sociedade que eu tenho pela Silvia e pelo senhor. E quais são aí os próximos passos políticos, prefeito? Está chegando ao final de gestão. Quais são os próximos passos políticos? Bom, vamos lá. Acabei de falar que nós estamos como prefeito, precisamos cumprir essa missão até dezembro, se tivermos vida até lá, né? A gente nunca sabe. Eu sempre costumo dizer que todo e qualquer projeto que você faz na sua vida depende do destino que Deus nos der, né? Nós não sabemos se vamos estar vivos aqui amanhã, né? Esperamos que sim. Amém. Então, terminando esse passo, eu não sei se esse é o direcionamento do seu questionamento, da sua pergunta. Eu fui candidato a Associação dos Municípios do Mato Grosso, onde a nossa chapa foi vencedora. Hoje eu ocupo Juara, o Vale do Arinos hoje ocupa, e o prefeito Carlos está lá como primeiro secretário da Então esse é um passo, vamos dizer assim, de poder ajudar futuramente. Terminando este mandato, eu volto à minha vida, que eu acabei de falar que eu estou como prefeito, mas eu sou zootecnista e pecuarista, vou tocar a minha vida, né? Mas, ao mesmo tempo, vou estar ali participando da levando as demandas do Vale do Arinos, porque os prefeitos me confiaram isso. E a chapa que nós participamos foi vencedora. Então, vou estar lá em contato com os prefeitos, levando as nossas demandas da vida, daqui, né, do Vale do Arinos, e construindo, caminhando, até quando, não sei. E aí nós lançamos umas caixinhas de perguntas aí, após anunciarmos a vinda do senhor ao podcast. E também sobre passos políticos futuros. Infelizmente, o senhor não pode sair de novo prefeito. Não. E aí, tem algum direcionamento do grupo para um possível nome? Boa pergunta. Como nós assumimos essa condição desde lá do começo, de que grupo, somos nós, as pessoas. Eu particularmente, aqui vou falar
vou continuar nessa mesma linha. Essa mesma linha. Primeiro, pacificação de um povo. Sem embate, você, Lindamir, não vai ver o Carlos Sirena ir numa rede social tendo embate com uma pessoa ou com outra, porque uma que não é o perfil da gente e segundo que desmancha tudo que nós pregamos, que é junção, união. Dentro desse raciocínio, nós estamos tentando caminhar também o futuro político do município que terá suas eleições esse ano. De que forma? Participação do conselho, conversando sobre o futuro, sobre pré-nomes, pré-candidatos, não se fala aqui em candidatura de A ou de B, mas pré-candidatos, pessoas que se disponham dentro daquilo que nós nos propusemos. Continuidade, evolução agora para uma nova etapa, aquilo que nós discutimos anteriormente, deixando a questão do pioneirismo já para evoluir. A pessoa tem que ter essa mentalidade, esse pensamento. Dentro do Conselho Gestor já foi conversado mais ou menos sobre isso. Aí vem uma questão partidária. Hoje já existe um arco de alianças formado de 6 partidos, com possibilidade de vir o 7º. 6 partidos já assimilaram essa ideia, olha, dentro desse projeto de continuidade, se nós estamos juntos. Então existem esses 6 partidos. Todos eles estão sendo ouvidos, já estão se reunindo, e o campo fica aqui meio que aberto. Mas eu tenho muito isso comigo, de ouvir as pessoas, de não tomar nenhuma decisão precipitada, de conversar com postulantes a um cargo. E a gente pode ter quero ter essa participação, porque penso eu que precisa ter. Todo e qualquer cidadão, ele precisa ter essa participação. Dentro desse contexto, o grupo, os partidos, através de pesquisa ou de mobilização social, definiu-se por esse ou aquele candidato a prefeito, vice-prefeito, vereadores, nós estaremos juntos. Sem dúvida alguma. O Carlos Sirena vai estar junto, sempre prezando por esse princípio, esse projeto que nós lançamos lá no passado e que, ao meu ver, tem que continuar. Isso é muito real, né? Não é uma disputa política que o senhor entrou, mas é um projeto que o senhor teve de governo que deu certo e precisa ser continuado. Mas aí eu vou insistir na minha pergunta. Eu não tirei o que eu quis dele ainda. Não. Eu vou insistir Vamos na minha lá. pergunta. E o senhor tem pretensões aí nesses próximos passos políticos? O senhor tem pretensões, às vezes, a um outro cargo político estadual, por exemplo? Então vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta assim. Não pode ficar nenhuma pergunta aqui sem resposta, né? O fato de ter entrado na MM já nos dá uma certa visibilidade e uma condição de trabalhar pelas pessoas. De trabalhar, num primeiro momento, pelo Vale do Arinos, que é o local onde a gente gosta e tem mais afinidade, e, de repente, auxiliando até o presidente, que é um grande amigo, a diretoria como um todo, auxiliando e tendo um conhecimento maior do estado do Mato Grosso. Pessoas nos procuram, Lindamir, eu vou ser sincero em te falar. Procuram, no meio político, você está aí com um monte de prefeitaiada aí, futuramente uma pré-candidatura, um ou outro cargo, se lá na frente, vou estar lá trabalhando na MM, vou estar tentando representar as pessoas, né? Se lá na frente o meu nome, o nome do Carlos Sirena puder ser utilizado, nós estaremos à disposição. Isso é fato, não tem problema algum. Mas eu sempre assim, com o pé no chão e com o intuito de ajudar, o intuito coletivo. Se tiver um outro nome de expressão em melhor condição, ou que possa contribuir mais para a felicidade das pessoas, para construir para as pessoas, eu vou ajudar essa pessoa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Se eu puder colaborar para a felicidade da pessoa, para a construção da vida melhor das pessoas, meu nome está à disposição. Vai estar à disposição. Caso contrário, não, tem outra pessoa. Beleza, bom também. A visão do senhor é em prol não é vamos dizer assim, de uma antiga política voltada para o pessoal.
É em prol da eu vejo da dessa população, forma, né? não é bom isso. Sabe, porque o fruto que você colhe de uma administração é aquilo que você deixou de bom. É o tal do legado que nós acabamos de falar agora há pouco. É o que você colhe, é o fruto que você colhe. Se for olhar familiar, economicamente, a gente sabe que isso é de certa forma, prejuízo, vamos dizer assim, certo? Mas a confirmação, a realização de obras, olha, deu certo, lá o bairro ficou bom, onde a Lindamir está morando lá, putz, não tinha asfalto, agora tem. Isso é gratificante. Então, fazer pelo outro, é aquele tal do princípio cristão que nós falamos agora há pouco, não fazer para si próprio. Para os outros, se lá na frente eu puder dar essa colaboração, eu vou estar à disposição. E prefeito, a gente falando já em fazer pelo outro, o senhor mencionou a questão de bairros, né? Uhum. Nós sabemos que Juara a gente tem alguns problemas com alguns loteamentos, algumas situações assim. Qual que é o posicionamento do executivo nessa questão? Até que ponto, até para a população entender, até que ponto o senhor como gestor consegue interferir? Até o ponto que a lei nos permite. O prefeito ele é um cumpridor de lei. Felizmente ou infelizmente, não estou aqui para julgar, mas a lei ela com essa morosidade ela ela impede que a gente tome algumas atitudes que, ao nosso ver, seria a atitude correta. Seria intervenção de um loteamento, porque está causando prejuízo para o cidadão. A doutora Lindamir adquiriu um terreno num determinado loteamento onde era o sonho de construir a casa dela. Esse loteamento não se regulariza. Aí vamos lá na prefeitura. Prefeitura, o que você pode fazer? Pega a lei. A lei fala assim que você tem que ir lá comunicar ao cidadão. Tá, aí dá um prazo, e dá outro prazo, e dá outro prazo. Ela fala assim. E aí você é um cumpridor de lei. E isso frustra a gente. Porque a gente sabe de problemas. Já sei até, não imagino as pessoas que estão né? nos assistindo falam, puxa vida, eu estou nessa condição, estou com um lote ali, é ruim. Então, agora, a gente tem tido esse discernimento, essa insistência com o loteador que está com esse problema, o que está causando problema para quem adquiriu um terreno lá. Falou, por favor, vai chegar num momento que o limite se esgota. Então, nós temos tido esse feedback de que as obras de um ou outro loteador que está atrasado vão retomar, vai continuar. Não vou aqui citar o nome de ninguém, é antiético, não é esse o fato. Mas o problema é o seguinte, está fluindo e toda a condição legal que a prefeitura tem, ela vai tomando atitude legal. Porém, legalidade limitada, não significa rapidez. Muito pelo contrário. A senhora sabe do ramo. Né? Sabe. Legalidade não significa agilidade, foi ótimo. Vou levar isso, viu? Olha, não vai me colocar em confusão. Vou levar isso porque é muito mas real. eu não estou mentindo, gente, é verdade. Mas o senhor está corretíssimo, é isso Infelizmente, mesmo. moroso. Daí se fosse, às vezes, uma coisa privada, aí você vai lá e faz do jeito que você quer. Sai daqui, entra aqui o outro e tal. Você fora e você entra aqui. Porque senão, daqui a pouco, assim. O senhor ainda tem mais um ônus, né? O senhor, além do senhor não fazer o que o senhor quer, porque o senhor é limitado por lei, o senhor ainda tem um legislativo para fiscalizar. Isso Sim. Não o senhor, mas essa é a função do legislativo em qualquer município, fiscalizar. E aí o senhor tem o Ministério Público, né? Também. Que é atuante nessas situações. E ainda tem a frustração do cidadão que comprou lá o terreno e vem te cobrar na rua. Fala, eu quero fazer minha casa, mas eu não posso. Aí você fala, a travanca, que eu vou fazer? Dá uma travada, de certa forma, também, atravanca o desenvolvimento dos municípios. Perfeitamente. Está corretíssima. Porque você quer fazer uma construção. Juara está uma cidade que a gente não consegue... Se você parar e for procurar uma casa para alugar, vai... Se o gestor tivesse a liberdade de poder agir com mais austeridade, vamos dizer assim, a coisa fluía melhor e eu tenho certeza que estaria menos transtorno para as pessoas. E acelera o desenvolvimento, né? E falando em acelerar o desenvolvimento, a nossa primeira-dama, eu vi esses dias uma matéria a respeito de um projeto habitacional para Juara. O senhor pode... Quem são as pessoas que vão ser beneficiadas? É para um determinado grupo, para um bairro?
Vamos falar como isso aconteceu primeiro. Perfeito. Depois a questão dos critérios, aí eu não sei. A Silvia está aqui comigo, está aqui ao lado, né? Ela tem mais conhecimento porque desde o início da gestão ela tem se dedicado a isso. E um dia ela chegou a me falar, falou, cara, você está fazendo... Você não, né? Nós estamos fazendo, a população, nós estamos fazendo tanta coisa pela cidade. A cidade realmente tem, de certa forma, evoluído, tem melhorado, mas eu tenho uma frustração comigo, que é a necessidade de fazer um pouco de habitação. Existe um déficit habitacional no nosso município grande, enorme. Sabemos disso, mas principalmente aquela pessoa que está lá numa condição de alta vulnerabilidade, que precisa de uma residência melhor, é o mínimo, né? De uma pessoa, e ela tem sempre falado isso e tem buscado isso de forma incansável. Nenhuma ida dessa para Cuiabá, num encontro com um político lá, ela acabou se emocionando e falando e teve essa doação, essa garantia aí dessas 100, né, Silvia? 100 casas populares. A prefeitura entra com o terreno, que é ali no Santa Terezinha, na saída para o Jaú, depois do Colégio da Auririva, já tem o Santa Terezinha 1, seria o Santa Terezinha 2 ali ao lado, né? Ali que está destinado o local. Essas casas têm alguns critérios de questão de renda. Sei que ela vai ter mais propriedade depois de falar isso, mas tem a questão de uma mulher que não tem ausência do marido em casa, do pai, né? Que ela seja dona da casa, é um dos critérios. A renda, a questão de alta vulnerabilidade. Isso já está em desenvolvimento. Sim, sem dúvida. O projeto está caminhando. Está vinculado à Secretaria de Assistência Social. O que se pede é que a pessoa vá lá, sempre mantenha o seu CAD único atualizado, dentro do ano. Isso é importante. Nós estamos em 2024, vai lá na assistência social, procure as colaboradoras dali, né, da assistência, mantenha o seu CAD único atualizado, isso é importantíssimo. Depois os critérios virão e nós não teremos influência alguma na escolha desse ou daquele. O que os critérios falarem, dentro daqueles que estão inscritos, é que serão os sorteados. Perfeito. Até um... Ah, tá. A Silvia está me lembrando agora que tem um conselho de habitação que foi montado agora até para efetuar a fiscalização de como vai ser a distribuição dessas casas. Essa é a nossa primeira dama, né? Ela me chamou a atenção ali. Mas que essa é uma pauta dela que ela tem acesso. Mas não por chamar a atenção e trazer informação, mas por extremamente atuante, né? Tanto na Secretaria de Assistência Social, e aí já levo aqui também alguns comentários que surgiram nas caixinhas a respeito da atuação da primeira-dama aí na Secretaria de Saúde, né? Sempre vários elogios em relação a isso. A gente sabe que lidar com saúde é muito difícil porque tudo é urgente, né, Silvia? Tudo é urgência, tudo é emergência, tudo é para ontem. Mas nós tivemos aí um grande avanço. Algumas situações ali do escritório, às vezes as pessoas esperavam aí 6 meses, 8 meses para fazer uma tomografia, uma especialidade, né? Um exame de especialidade que tinha que ir para fora. E a gente sabe que essas filas estão diminuindo muito. Isso é reflexo do nós, da gestão da Secretaria de Saúde, né? E da questão das estradas, que eu tinha anotado aqui para comentar, que foi uma das questões, e trazer para a população, prefeito, referente ainda a uma obra que é de uma curiosidade até pessoal minha, a construção que tem ali em frente ao Jardim Universitário. Ela é uma obra federal. A escola técnica? A escola técnica. É federal. Ela é federal federal. E estadual, é bipartite, tem a participação do município também com o terreno, né? Então isso que eu queria questionar o senhor. Ali tem participação do município? O município tem algum poder de atuação? Porque de gerência, de avançar ela ou não? Não tem. Ela é hoje que está sendo feita pelo Estado, né? Com dinheiro, com recurso federal. É uma escola técnica. Não falei nenhum erro. Não, é isso. Às vezes eu dou umas erradas, sabe? Daí tem que ficar corrigindo. É uma escola técnica com uma capacidade grande.
O que se está pleiteando, e o município interviu quanto a isso, por ela ser uma escola grande, que penso eu que vai ser de extrema importância hoje. Por que motivo? Porque hoje a palavra-chave de qualquer empreendedor, de qualquer ramo, é a capacitação. Né? A pessoa tem que se capacitar. E ela vai trazer, além disso, ela vai trazer, ela é regional, né? Então ela traz alunos de fora, isso fomenta a economia. Então eu acho uma obra de extrema importância, que quero acreditar que se inaugure lá para o segundo semestre. Mas ela é construção do Estado, e onde o município entrou agora nessa história, essa história é por conta aqui da Escola Oscar Soares, que nós temos uma escola tradicional aqui na praça, Escola Oscar Soares, que o Estado pleiteou uma reforma dessa escola. Assim como acontece no município, o Estado também passa por seus problemas, né? A empresa chegou ali, esse trem ficou moroso e empacou a obra ali. E nós fomos no Estado e cobramos. O trem tá parado lá, não vai. Tudo aquilo que a gente sabe, vai rescindir com a firma, por todo aquele problema. Aí nós levamos essa sugestão. Por que não incorporar os alunos daqui lá nessa escola? Nós falamos para o secretário de Educação, assim como o vice-governador Pivetta, que tem sido extremamente atencioso com Juara, e essa ideia ela está caminhando. Ela está caminhando. Inclusive uma coisa que pode ser muito benéfica, muito boa para o município de Juara. Até agradeço a participação dos vereadores que estiveram conosco. Vou aqui falar o nome de uma vereadora, da Marta Alpiaz, sempre teve à frente, até porque professora, se aposentou por essa escola ali, né? Então ela falou muito sobre isso, foi uma das vereadoras que levantou essa bandeira, né? Estivemos lá, foi brigado bastante, e de se incorporar essa escola Oscar Soares. Aí vem acontecendo as ideias, porque uma ideia puxa a outra, né? Aí foi sugerido ao governo do estado do Mato Grosso, olha, incorpora, porque aquela era muito grande, a escola técnica. Salvo engano, é mais de 1.000 alunos ali, né? Aí o que sobraria aquele terreno ali? E claro que a prefeitura já se aproveitou e já está mandando um ofíciozinho e falou, doa aquele terreno aí para a prefeitura. Quem sabe o futuro gestor não faça uma construção bonita ali, aquilo venha a fazer parte do patrimônio do nosso município. Agregar para o município. Então a escola vai ser importante, quero acreditar que esse ano, até o final do ano, ela seja inaugurada. Perfeito. Prefeito, eu não vou citar nomes aqui dos comentários, mas alguns que vieram aqui. O prefeito Carlos Sirena é uma revelação na história política de Juara. Ganhou reconhecimento a nível estadual e levou Juara a novos patamares. Muito obrigado, de coração, muito obrigado. E é exatamente isso, né? Oxigenou muito a política do nosso município aqui. Gosto muito da gestão do Carlos Sirena, principalmente por sua simplicidade e humildade. Aqui tem um comentário para a gente de uma amiga parabenizando pela iniciativa. E a intenção da gente é assim, né? No começo, o Guilherme aqui, o patrão, ele fala assim que para começar, não adianta a gente querer perfeição, a gente tem que começar, só vai, né? Para começar a briga é um empurrão, né? Para começar aqui. Mas pelo que eu estou vendo, tem futuro, vai caminhar. Juara está muito linda, parabéns, prefeito Carlos. Parabéns, Carlos Sirena, por sua gestão e por todo o empenho que tem mostrado para tornar nosso município melhor. Com certeza o nosso prefeito Carlos elevou nossa cidade e, juntamente com a nossa primeira-dama Silvia, sempre pensando no bem-estar da população. Grandes exemplos de administração, dedicação e compromisso. E é isso que acaba espelhando para todo mundo, né? E tem vários outros comentários aqui. Tem algumas coisas que as pessoas perguntaram, mas a gente já abordou aqui nesse tema. E aí, nós já ultrapassamos nosso horário. Já? Conversa fluiu bem aqui com o senhor. E só para a gente fazer um bate-volta assim, de um quiz meio rápido. O senhor vem de uma família de políticos. Quem é a sua inspiração política, na vida política pública? Bom, política não podia ser diferente, né? Porque eu acompanhei meu pai lá de trás, então, sem dúvida alguma, a maneira com que ele agiu, as orientações que ele deu, a gente tenta segui-las. Ouve mais as pessoas. Ele que fala isso para mim, sabe? Não aprendi, né? Não foi criação minha, não, tá?
Não foi Ele sozinho, fala, não, né? ouve as pessoas. Ele é um italianão, né? Ele fala, ó, ouve mais depois. Não tá, outra coisa que ele sempre fala, não toma decisão precipitada. Nunca toma decisão precipitada. Assimila, ouça, dá uma filtrada em tudo ali e depois a decisão vem. Esse é o aconselhamento dele. O Jorge, ele lá no escritório, ele fala assim, pensa, dorme, a hora que você acordar, você pensa de novo. Se for a mesma coisa, ok. Se não, aí às vezes a gente por aí muda mesmo. A ideia, né? Mas bacana. E o senhor vem do campo e fixou aí tinha comércio também, né, prefeito, na cidade? Tinha um escritório de compra e venda. Uhum. Entre o campo e a cidade, o que o senhor prefere? Olha, eu penso assim, ambos me trazem tranquilidade. Quando eu estou lá no campo, é minha vida, é tranquilo. Quando a Silvia e eu nos recolhemos lá quietinho na fazenda, ficamos pensando ali. Descansando. É um momento de tranquilidade. Mas a cidade de Juara também traz tranquilidade. Entende? Eu ainda vejo isso de uma forma tão boa. O progresso traz seus problemas? Traz. Mas nós temos uma cidade tranquila. Então eu ficaria com ambos. Eu tenho essa tranquilidade no campo, que é onde eu me identifico, né? Da maneira com que eu fui criado. Mas também tenho essa tranquilidade aqui na cidade, porque aqui é aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco. As amizades, o lugar ainda é tranquilo. A nossa cidade ela é boa, ela é... Muito acolhimento. Entre o senhor ser prefeito ou ser pecuarista? Bom. Aí vamos voltar àquilo que nós conversamos agora há pouco. Pecuarista eu sou. Porque eu nasci ali e tal, fui ensinado nessa atividade, zootecnista. E prefeito eu estou. Então, até o final do ano, eu estou prefeito e eu vou continuar exercendo a minha função com determinação, com paixão, que é aquilo que a gente tem. Eu estou até o final do ano, depois eu vou ser pecuarista. Então, são momentos diferentes. Até o final do ano, prefeito. Dá para conciliar os dois, né? Dá para sim. ficar com os dois. E desse tempo que o senhor está aqui, qual que é assim, o lugar preferido do senhor em Juara? Um local que o senhor... Quando o senhor sai andando aí por esses bairros, pelo município, o senhor para em algum lugar e fala assim, isso aqui é o meu cartão postal de Juara. Tem lugares que identifica, que para e tem esse pensamento que você acabou de falar. Bom, eu vou me remeter à minha casa, porque eu sou meio caseirão. Então, quando estou em casa ali, pensando, é um momento legal, minha casa. Eu vou também citar aqui igreja, porque... Como nós participamos muito de encontro de casais, essas coisas, né, de igreja, que a gente tem essa convicção, a Silvia sempre fala uma coisa que eu acho extremamente interessante, que a igreja ela iguala as pessoas. Todo mundo fica igual ali, né? Todo mundo, independente de questão econômica, de social, todo mundo igual. Então é um momento que a gente se sente bem, você se sente todo mundo igualado. Me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem na praça de Juara. Quando eu vou ali de tarde, quando eu vou ali de tarde, fico andando, porque de repente a colocação daquele cimento ali trouxe crianças com patinete, aí nós levamos a nossa netinha que esses dias passou uns dias conosco, que ela é meio urbana, de Curitiba, sabe? E aí a avó pode tudo, né? A avó soltou ela lá e pisou na lama, nunca tinha pisado na lama. Olha aí. Aí isso, aquilo foi uma façanha. Eu me sinto muito bem ali quando chego na praça, começo a olhar essa avenida, olhar... Eu acho que basicamente esses lugares que traz mais... Deve ter sido uma etapa aí que o senhor passou por algumas angústias, né? Mas ficou bonito. Não tenha dúvida. Ficou muito bonita essa avenida. E qual, assim, a maior realização do senhor nesse período de gestão pública de Juara, como gestor? Maior realização? Tá, eu vou citar aqui que hoje eu considero ela. É trazer, diante daquilo que nós falamos lá no começo, do descrédito que se tinha, a coisa pública, da situação estrutural que se tinha muito ruim. Então, a maior realização é trazer Juara para o reconhecimento do Estado. Sabe? Impor um pouco o nosso povo, o meu povo, a nossa cidade, a minha cidade. Falou, opa, nós estamos aqui. Sabe por que eu falo isso? Que quando eu assumi lá atrás,
sem conhecimento algum. Hoje também conheço muito pouco, mas claro que andar da carruagem, as abóboras vão se ajeitando, né? Você vai aprendendo alguma coisa. E lá, quando nós tivemos a primeira reunião com o governador, que estava um monte de prefeito, a gente ficava lá atrás, sabe, Lindamir? Ficava lá atrás, assim, olhando, aquele lá o governador. Eu falava, cara, mas a cidade que eu moro, a cidade que nós moramos, ela não é tão pequenininha assim, ela tem que ocupar o espaço dela. À medida que foi avançando, Juara, o nosso povo, foi conquistando esse espaço. Então, esse reconhecimento hoje eu tenho como uma das grandes realizações. Fico muito feliz por isso hoje nós estarmos sendo reconhecidos, principalmente no estado do Mato Grosso. E o aprendizado? Qual foi o maior aprendizado que o senhor tira nessa de gestor público? Esse eu posso te falar que é a junção de pessoas, a palavra nós realiza. Porque podia ser utópico, podia ser uma utopia. Tá bom, então você monta um conselho, gestor, tá bom, e ficar só na conversa. Mas não ficou. Funciona. Eu vi pessoas, Lindamir, você que está nos acompanhando, ajudando, vindo e falou, olha, eu quero ajudar. Que é um exemplo clássico, e isso continua acontecendo. Há pouco tempo, o ano passado, nós tivemos um probleminha ali no encabeçamento da ponte da Paranorte. Então isso me está sempre muito presente na cabeça. A hora que surgiu o problema, olha, a ponte de madeira está lá com problema, vai ter que arrumar, daqui uns dias não passa ninguém, tem que gastar com reforma, não sei o quê. O que precisa fazer? Precisa fazer um encabeçamento. As pessoas falaram, eu vou colocar um esteira, outro, eu vou colocar uma pá carregadeira, entendeu? As coisas aconteceram. Então essa palavra nós faz acontecer. Até no começo, até eu mesmo tinha dúvida. Eu falei, Carlos Sirene, você está lascado, né? Você vai começar a chamar as pessoas, mas aí com pouco tempo vai se abandonando, vai se cansando, mas foi acontecendo. Então eu penso que isso para mim é um aprendizado. É um aprendizado, na verdade, é uma confirmação daquilo que eu imaginava, que eu acreditava, e que agora eu posso confirmar para você que existe, tá? Tem poder, né? Tem, a união, tem, junta, vai. A piadinha sem graça, né? A união faz o açúcar. Unindo consegue fazer muita coisa. Mesmo. E desse período de gestor do senhor, aí uma nova fase que nós teremos de gestão pública no ano que vem, com as eleições que se aproximam. É fato que o senhor elevou o nível de gestor público do município e a próxima pessoa que entrar vai ter um desafio. Não somente um desafio de superação em relação ao que o senhor já fez, mas de dar continuidade a esse projeto e continuar acolhendo a população da mesma forma que o senhor acolheu. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Mas o acolhimento é inegável no nosso município. Qual o recado que o senhor tem para a população juarense? Que a gente continue acreditando, continue. E é fato isso que você acabou de colocar, que as exigências aumentam. É fato. Porque a partir do momento que você passa a conhecer, que você pode, você fala, olha, nós podemos também, né? Nós podemos também. Antes nós nos contentávamos com uma pinguela. Hoje a gente já pede a colocação de um tubo. Você tem que a ponte. Então a exigência ela vai aumentando. Mas o que nós precisamos ter em mente é a necessidade da continuação para galgarmos outros espaços. A fase do pioneirismo, que eu falei lá atrás, essa fase intermediária, que é a pavimentação de bairros, que é a melhoria, estabilidade, melhoria da qualidade de vida das pessoas, é a UBS lá no bairro que não tinha, é a escola mais próxima, é a creche mais próxima, pega lá no Cruzeiro do Sul, a creche num bairro que não tinha nada. Isso, o básico, a estrutural, ele tá praticamente se findando, vai ter mais um pouquinho. Então nós temos que acreditar agora na evolução e continuarmos unidos brigando por essa evolução. Qual que é a evolução? Melhoria das entradas da cidade, trazer empresas, indústrias para aumentar o emprego e assim a gente conquistar um espaço cada vez maior. E principalmente o recado básico que eu deixo é a continuidade da pacificação. Vamos sempre olhar a política dessa forma. A política é um instrumento
que nos é dado para transformação e melhor qualidade de vida para quem mora numa cidade, num município. Fato. E a divisão, ela atrapalha. Ela atrapalha. Então, essa é a mensagem que a população continue. Esse nosso povo é um povo muito ordeiro. Um povo que tem por onde fazer as coisas. É só nós acreditarmos. E a resposta é do que tem acontecido. Eu quero acreditar, sou muito convicto disso, que nós sentimos uma evolução, uma melhora. Nós temos o potencial. Muitas coisas colaboraram. Nós, na nosso bate-papo aqui, nós não citamos a ajuda política, mais especificamente de nomes que nós tivemos, né? Eu falei aqui do governador Mauro Mendes. Eu preciso também falar da deputada nossa aqui, a deputada Janaína. A história, até você me interrogou lá no começo, acabou, né, o tempo, né? Não, pode continuar, prefeito. Eu procuro tentar ser o mais justo possível. Eu sou humano, eu esqueço, eu tenho meus lapsos de memória, imagina, lógico, se fosse pra gente falar tudo aqui, pode preparar aí, que não é um podcast, não, vai virar um filme. A gente tem que ser justo acima de tudo, sabe? Então, pessoas que ajudaram, outros deputados que já por aqui passaram, o próprio Oscar, que teve como deputado aqui, todos deram a sua colaboração. Falo da Janaína porque tive um episódio muito próximo por conta do início que nós tivemos na gestão. Muito conturbado, e abriu a porta do gabinete e nos viabilizou caminhos para a esfera federal, lá com o seu sogro, com o sogro dela, que é o senador Wellington, né? E assim as coisas foram acontecendo. Então eu preciso lembrar esses nomes aqui. Mas basicamente, essa é a mensagem. Que a gente permaneça unido, que a população permaneça unida, tenha discernimento sempre nas escolhas, uma avaliação dentro daquele ensinamento que você acabou de nos passar. Como é que é? Pensa, dorme. No outro dia pensou, se o pensamento for o mesmo, continua? Aí você toma a decisão. Então vamos seguir o que a nossa mestra acabou de nos ensinar. Carlos, olha, é uma satisfação enorme receber o senhor aqui. Nós trouxemos aqui para vocês bastante informações sobre o município, sobre o Carlos, coisas que estão acontecendo, que vem aí para acontecer, né? E é um prazer ter o senhor aqui, iniciando, e aí prometo trazê-lo novamente quando eu estiver assim, mais experiente nessa vida de apresentador aqui. Modesta. E aí, para marcar a sua presença aqui, trouxe uma lembrancinha para o senhor. E tratamos de vários assuntos aqui, lembrando do compromisso, né? Que importante a gente ter essa visão que o senhor falou, pensar com esperança por Juara e ter compromisso com o nosso município, com as próximas fases que a gente tem aí de Juara. Prefeito, obrigada, muito obrigada pela presença do senhor. É uma referência para a gente na política local de Juara, uma referência regional. E desejo aí que os passos políticos do senhor continuem sendo políticos, não somente partidários, mas também com essa musculatura política que o senhor tem de tratar todo mundo bem, ouvir a população, me ouvir quando eu vou lá reclamar alguma coisa no seu gabinete e trazer sempre melhoras para Juara, porque Juara é terra de gente abençoada e tem aí uma grande caminhada pela frente. Muito obrigada, prefeito. O recado, se o senhor quiser deixar mais algum recado para o município, para os munícipes? Parabenizo. Obrigado pela honra de ter sido o primeiro entrevistado, desse que será um grande sucesso. Você tem capacidade, já falei isso no início do programa. Essa menina, ela é competente, ela é muito ponderada, ela é muito centrada naquilo que faz. Aprendemos a respeitá-la. Sou muito grato, eu estou aqui hoje com a Silvia, eu preciso evidenciar isso. Companheiro, nós nos casamos em 1985, dia 7 de abril de 85. Já se vão alguns anos, mais 2 anos de namoro. Então é uma convivência de longa data. E foi o meu grande alicerce na vida, foi e está sendo o meu grande alicerce na vida pública. Até porque ela tinha um conhecimento muito maior do que eu, não podia ser diferente. E eu, bobinho, também nunca deixei de pegar a experiência dela, né? Seria bobo se não fizesse. Né? Então, agradeço a nossa população
que nos confiou esse mandato. Estaremos aí até o final dele, levando essa missão até o final. Que Deus continue nos abençoando. Amém. E viva Juara. Amém, prefeito. Gente, então esse foi o nosso primeiro episódio do Entre Artigos. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pela audiência de vocês e nos vemos no próximo episódio.